E aí, conseguem ver agora? Alô? Estão conseguindo enxergar aí o PowerPoint? Eu estou. Ótimo. Posso continuar então? Sim. Bom, então o controle preventivo é aquele que ocorre antes da promulgação da lei, enquanto o repressivo, aí sim, é aquele que se realiza após a conclusão do processo legislativo, certo? Com a finalidade de assegurar aí a supremacia constitucional, de manter aquela hierarquização lá, como nós trabalhamos com base naquela pirâmide de Kelsen, certo? Então, quanto ao momento, que é essa pergunta aqui, o do quando ocorre a forma de controle de constitucionalidade, pode ser preventivo ou pode ser repressivo, certo? Preventivo dentro do projeto, ainda no processo legislativo, e repressivo após o processo ser finalizado, após o projeto deixar de ser projeto e ser chamado de lei. Isso, meu povo, vai fazer uma diferença tremenda, mas tremenda mesmo, em relação à pessoa, às pessoas, no caso, aos órgãos, que podem fazer o controle. Por exemplo, o controle preventivo, ele pode ser feito pelo Poder Judiciário, ele pode ser feito pelo Poder Executivo, pode ser feito pelo Legislativo. E como é que se faz? Da mesma forma quando se fala de controle repressivo. Então, eu vou atrelar em todas essas formas de controle. Oi. Só tem 11 pessoas. Eu acho que o pessoal não está conseguindo entrar, não. Tá. Não tinha visto não esse detalhe. Espera um momento. Tá. É só ir colocando as pessoas que não estão. Espera ainda. Para mim tá ótimo aqui. Tem 17 já. Bora, meu povo. Cuida que tá de noitinho. Era bom alguém reenviar o link para o pessoal ir clicando, porque o povo é devagar para entender. Então, veja só. Estão conseguindo ver o PowerPoint aí? Não. Não? Sim. Não. Sim. Agora sim. PowerPoint só a cara de Tiago aí. Fica só a cara de Tiago. Não sei porquê. Ó, acho que é porque ele entrou primeiro. Veja bem. Opa, olha, mudou agora. Ficou melhor. Melhorou muito agora, viu, Tiago? Melhorou muito. Olha só. Aí é o seguinte. O que eu quero destacar aqui, eu vou retomar. O que eu quero destacar em todas as formas de controle de constitucionalidade é o papel de cada um dos poderes nessa forma de controle de constitucionalidade. Vocês sabem que, principalmente, o guardião da Constituição é o STF, então, assim, consequentemente, o Poder Judiciário. Mas tanto o Poder Legislativo quanto o Poder Executivo também podem atuar como forma de controle de constitucionalidade, certo? E aí, cada forma de controle dessa vai diferenciar a atuação dos poderes. Tranquilo? Então, preste atenção. No controle preventivo, nós estamos falando, então, dentro do projeto de lei. Dentro do projeto de lei. Então, se é dentro do projeto de lei, obviamente a participação mais intensiva vai ser do Poder Legislativo ou do Poder Executivo. Vou já falar como vai ser a participação deles e do Poder Judiciário também. Já no controle repressivo, aí eu já tenho uma lei, não mais o projeto de lei.
Então já passou pelo crivo do controle do Poder Executivo, já passou pelo crivo de controle do Poder Legislativo, e aí quem vai ter um papel diferenciado nesse sentido é o Poder Judiciário, tá certo? Então eu faço esse destaque para vocês prestarem atenção e fazer as anotaçõezinhas de vocês aí em relação a isso. Então, ó, no controle preventivo, que é no âmbito do processo legislativo, o papel principal aí vai ser do Poder Legislativo, que é quem tem a função precípua, a função típica de legislar. Então, esse controle preventivo é exercido primeiramente pelas comissões de Constituição e Justiça. O que é que a CCJ, tanto na Câmara como a CCJ do Senado, analisa no projeto de lei? A constitucionalidade desse projeto de lei, não é assim? Então, é uma primeira forma de controle de constitucionalidade, só que é um controle preventivo de constitucionalidade, certo? Então, aí nós temos na Câmara dos Deputados a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que é o nome correto, mas a gente só fala CCJ, Comissão de Constituição e Justiça. No Senado, o nome correto é Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, mas também só fala CCJ, Comissão de Constituição e Justiça. O papel de ambas é avaliar se o projeto de lei é compatível ou não com a Constituição, certo? Nesse âmbito ainda do processo legislativo. Mas nós já vimos aí, estudando no âmbito do processo legislativo, nós já vimos que esse parecer pela constitucionalidade no projeto de lei não é a visão final. Ou seja, não é porque a CCJ disse que o projeto é constitucional que lá na frente o STF, por exemplo, quando esse projeto se transformar em lei, não pode dizer que essa lei é inconstitucional, porque a CCJ disse que estava valendo, que era constitucional, certo? Por quê? Porque o controle repressivo, o papel específico é do Poder Judiciário. A última palavra aí não é da CCJ, porque quem vai dar a última palavra sobre constitucionalidade é o Supremo Tribunal Federal. A CCJ vai atuar apenas como um controle preventivo. Agora, se a CCJ disser que o projeto é inconstitucional, aí esse parecer é terminativo, né? Vocês lembram disso, que vocês estudaram muito bem para a prova que nós iríamos fazer na primeira unidade, a prova acabou sendo muito mais fácil do que o que eu pretendia, né? Vocês tiveram que fazer um trabalhozinho bem bobo, um texto, coisa mais simples do mundo, a leitura daqueles 3 textos que eu botei para vocês, não é não? Então, de boa até aí, o papel desse controle preventivo em relação ao Poder Legislativo cabe às CCJs. Tranquilo, meu povo? Vocês estão me ouvindo ainda? Sim. Ótimo. Então, vamos lá. O controle preventivo é a CCJ, né? Isso, no âmbito do Poder Legislativo. No Legislativo, certo? Uhum. Ok. E o controle preventivo no âmbito do Poder Executivo é feito por meio do veto. Lembra que no finalzinho do processo legislativo, quando aprovado na Câmara, aprovado no Senado, vai para a sanção ou veto do Presidente da República. E o Presidente da República ele pode vetar o projeto de lei alegando a inconstitucionalidade. São 2 tipos de veto. Tem um veto político e o veto jurídico. O veto que alega a inconstitucionalidade é jurídico ou político? Jurídico. Muito bem, exatamente. Então, é aí onde entra o controle preventivo, ou seja, o Presidente da República ele vai tentar, ou ela, né, se for mulher, vai tentar barrar o processo legislativo pela sua inconstitucionalidade, ou seja, preventivamente, porque enquanto projeto de lei não tem efeito nenhum, não vai gerar efeito nenhum sobre o cidadão, né, sobre o Estado. Então, por isso que é uma prevenção, para que essa lei considerada inconstitucional não venha a gerar efeitos, se barra ainda enquanto projeto. Então, no Poder Executivo, o controle preventivo é feito através do veto jurídico, artigo 66, parágrafo 1º da Constituição. E o Poder Judiciário? O Poder Judiciário, de regra, isso é muito importante que vocês se lembrem disso. De regra, o Poder Judiciário não pode atuar no controle preventivo. Vou repetir, estão dizendo aí que cortou. De regra, Rafael que disse que estava cortando. Então, vou repetir. De regra, o Poder Judiciário não atua no controle preventivo. Voltar para onde, Rafael? Voltar para o Poder Executivo. Tá. O Poder Executivo exerce o controle preventivo de constitucionalidade através do veto. Quando o presidente veta o projeto de lei alegando a sua inconstitucionalidade, o veto jurídico. Aí é o exercício do controle preventivo por parte
do presidente da República, certo? Aí eu estava falando do Poder Judiciário. O Poder Judiciário, de regra, não faz controle preventivo, tá joia? De regra, o Poder Judiciário não exerce controle preventivo. A única exceção a essa regra, a única exceção é em relação ao princípio da observância do devido processo legislativo. Veja bem, o Poder Judiciário é guardião, no caso do Supremo Tribunal Federal, é guardião da Constituição, e o Poder Judiciário como um todo, no caso o STJ, é guardião das leis, é o guardião da legalidade. Então, cabe ao Poder Judiciário, aí até o STJ, guardar as leis. E cabe ao STF, principalmente, a guarda da Constituição, ok? Então, o Poder Judiciário, ele só atua sobre a lei, confrontando a lei com a Constituição. Só que aí nós estamos diante, no controle preventivo, de projeto de lei, Então, imagina a situação. Um projeto de lei está tramitando na Câmara, um projeto de emenda à Constituição, pode ser também, só que a emenda à Constituição tem um detalhe interessante aí que é em relação às cláusulas pétreas, que eu vou falar mais tarde sobre isso. Mas, digamos que um determinado projeto de lei está tramitando no Congresso e entra-se com uma ação no Poder Judiciário para barrar o projeto de lei. Pode fazer isso? Não. Isso é interferência na separação dos poderes, porque cabe ao Poder Legislativo a feitura das leis. E aí o Judiciário só pode se pronunciar em relação à constitucionalidade da lei e não do projeto. Então, a única brecha para o Poder Judiciário interferir no processo legislativo é quando há aí uma impetração de mandato de segurança por parte do parlamentar, ou seja, do deputado ou de um senador, questionando a inobservância do processo legislativo. Então, só um exemplo, vocês viram lá no processo legislativo que a matéria tem que ser discutida e votada. Né? Naquela fase de discussão, é direito do parlamentar, seja deputado, seja senador, de participar dessa fase, de discutir, de apresentar emendas, e digamos que o presidente da casa não deixou que um deputado A, ou um senador A ou B, participasse desse processo. Então, feria um direito líquido e certo do deputado de participar do processo. Certo? Nesse caso, é possível, pela via judicial, interferir no processo legislativo, a partir do momento em que se fere a observância ao processo legislativo constitucional. É o que a doutrina chama de controle difuso concentrado de constitucionalidade. Eu vou já explicar a diferença entre difuso e concentrado e concreto. Tenham calma, eu só preciso que vocês entendam agora, até esse momento, que o Poder Executivo atua no controle preventivo através da CCJ. O Poder Legislativo atua no processo de prevenção de constitucionalidade através da CCJ. Enquanto o Poder Executivo... Oi. O senhor falou que, via de regra, o Poder Judiciário não atua no controle preventivo. Aí qual é a exceção, que eu não escutei direito? Ah, tá. A exceção é quando não se respeita a observância do devido processo legislativo. Tá certo, obrigada. Nada. Não tem todo aquele passo a passo que vocês estudaram lá no processo legislativo? A lei tem que ser proposta, tem que ser discutida, votada, aprovada, vai para a casa revisora. Se for feita emendas na casa revisora, volta para a casa autora para se analisar somente as emendas. A partir daí é que vai para a sanção ou veto do presidente. Então, se for ferido esse processo legislativo, aí é que o Poder Judiciário está autorizado a interferir. Fora isso, e isso se for provocado por algum parlamentar, né? Seja senador, seja deputado. Fora isso, o Judiciário não interfere no processo legislativo. Não é possível o Judiciário interferir, porque seria uma quebra da separação dos poderes. O Everton, é princípio da observância o quê? Do devido processo legislativo. Ok? Entendeu, Efigênia? Sim. Ok, então vamos para frente. Então vem o controle repressivo. Nós trabalhamos agora o controle preventivo, né? Porque a gente está falando do quando, né? Em relação ao tempo. E agora o controle repressivo. O controle repressivo, ele se dá a partir do momento em que é finalizado o processo legislativo. Ou seja, o projeto de lei deixou de ser projeto e passou a ser lei.
Essa lei, esse projeto foi votado, aprovado, sancionado, publicado, promulgado, agora é lei, certo? Aí é onde entra o controle repressivo, que é o controle típico de constitucionalidade, certo? Aí, como é que atua, então, no controle repressivo o Poder Legislativo? Já que o Poder Legislativo, principalmente, ele deve atuar no controle preventivo, porque é onde vem o projeto de lei, né? Teoricamente, quando o projeto vira lei, já passou pelo processo legislativo, já passou pelo Poder Legislativo. Então, nesse caso, é possível, então, o Poder Legislativo fazer o controle repressivo de uma lei que já passou por ele? Veja bem, nesse caso aí, o Congresso Nacional ele pode sustar atos do Poder Executivo, no caso da lei delegada. Lembra da lei delegada? Vocês estão lembrados da lei delegada? Meu povo, vocês estão me ouvindo? 1, 2, 3, testando. Eu não tô lembrado. Não. Estamos. A lei delegada, que é quando o presidente da República, ele solicita, né, ele pede poderes ao Congresso Nacional para editar determinada matéria, editar determinada lei. Essa lei delegada, ela foi substituída pela medida provisória, que é quando, em casos de urgência e emergência, o chefe do Poder Executivo, ele edita uma medida que não é lei, mas tem força de lei. Agora, em época de pandemia, só o que está saindo é a medida provisória, né? Praticamente todo dia tem uma medida provisória. Então, essa medida provisória, ela não é editada pelo Poder Legislativo. Ela vai ter que passar pelo crivo do Poder Legislativo. Aí sim, agora, por exemplo, hoje a Câmara dos Deputados votou e aprovou a medida provisória 905, que é do ano passado ainda, que cria o contrato de trabalho verde e amarelo. Então, nesse momento é possível o Poder Legislativo atuar como controle repressivo, porque a medida já existe, ela já está feita, e ela não passou pelo crivo do Poder Legislativo, vai passar agora. Então é possível o Poder Legislativo fazer cortes, né, reprovar, inclusive, a medida como um todo, alegando inconstitucionalidades. Ok? O Everton, eu não Everton, uma entendi. Legislativo, esse controle repressivo. Como é? Repita, por favor. 2 pessoas falaram aí. Eu ainda não entendi como é que vai agir esse poder legislativo depois do controle repressivo. Bom, todo mundo entendeu aquela parte de que o Poder Legislativo, de regra, ele atua no controle preventivo, né? Que o controle preventivo é em cima do projeto de lei. E o projeto de lei corre justamente no âmbito do Poder Legislativo. O poder repressivo, no caso, o controle repressivo, ele acontece sobre aquilo que já é lei. Então, no caso, o Poder Legislativo, ele só vai poder atuar como controle repressivo em cima ou da lei delegada, que é quando, no caso aí, o presidente da República, ele extrapola os limites do decreto que delegou poder a ele, ou então na medida provisória, que é quando também se extrapola os limites impostos pela regra da medida provisória, que são aquelas matérias de urgência e relevância e emergência, né? Entenderam? Everton, quando o presidente veta politicamente ou juridicamente, é majoritário ou alguém analisa esse veto? Não, aí é possível ser feita a análise do veto pelo Congresso Nacional. O veto ele pode ser derrubado, né? Ele não é absoluto. Entendeu? Alguém aí? Tem alguém dizendo que não está conseguindo acompanhar. Não está conseguindo acompanhar por quê? Está cortando ou porque não está entendendo mesmo, Valéria? Sim, está só caindo a conexão, entendi. São os ósseos da aula ao vivo. Eu entendo que realmente é complicado, certo? Mas vamos tentar aqui, qualquer coisa a gente grava para poder ficar mais claro. A net daqui de São João tá péssima. Mas não é só em São João, não. Tá ruim em todo canto, Rafael. O Brasil todo tá em colapso a internet porque tá todo mundo usando, né? Todo mundo, a maioria das pessoas estão em casa e aí tá colapsando o sistema de internet brasileiro. Nosso backbone não aguenta isso tudo, não. Bom, vou voltar aqui. O Poder Legislativo, então, ele vai atuar no controle preventivo. Pode repetir a pergunta de Efigênia? Cadê? A pergunta de Efigênia foi qual? Foi quando o poder... Foi aquela que eu perguntei sobre o controle repressivo, aonde o poder legislativo vai atuar.
Sim, Que você é falaram. justamente nesse ponto. É justamente nesse ponto. O legislativo só pode atuar no controle repressivo sobre a lei delegada e a medida provisória. Só. Certo? Ah, foi aprovada uma lei ordinária. O controle repressivo pode ser feito pelo Poder Legislativo? Não, porque a lei já veio do Poder Legislativo. Só quem vai fazer esse controle repressivo na lei ordinária, no caso aí, vai ser o Judiciário. Ok? O legislativo só vai atuar no controle repressivo sobre medida provisória e lei delegada. De boa? Ótimo. Então vamos para frente. Certo. No caso aqui do Poder Executivo, aí sim, o Poder Executivo, o presidente da República, um governador de estado, um prefeito, ele pode negar cumprimento a uma lei, ou melhor, desculpa, ele pode atuar no controle repressivo da lei? De regra, não. Certo? O que o presidente, o que o governador pode fazer é negar cumprimento à lei. Ah, digamos que o projeto de lei foi vetado pelo presidente da República. O Congresso foi e derrubou o veto do presidente da República. Vocês sabem que isso pode acontecer, inclusive aconteceu esses dias. Aí o presidente diz, não, mas essa lei é inconstitucional, eu não quero cumprir essa lei. Ou um governador de estado, mesma coisa. Essa lei é inconstitucional, não quero cumprir essa lei. O chefe do Poder Executivo, nesse caso, ele pode ficar sem cumprir essa lei, alegando a inconstitucionalidade da mesma? Pode, só que junto a essa negativa, ele tem que entrar de imediato com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. Não é só negar. Se simplesmente negar cumprimento e dizer eu não vou cumprir a lei, não pode. Certo? O presidente, o governador, qualquer autoridade, qualquer sujeito em um Estado democrático de direito é obrigado a cumprir a lei. Nesse caso, se alega-se uma inconstitucionalidade da lei, pode-se negar a cumprir, mas tem que entrar com a ação direta de inconstitucionalidade. Aí, essa negativa de cumprimento só vai até o momento em que o STF julgar a ação direta de inconstitucionalidade. Se o STF julgar a ação direta de inconstitucionalidade e disser que a lei é constitucional, é a questão dos decretos, né? Talvez seja a parte mais polêmica e específica. A edição de decretos, inclusive aqui em Cajazeiras teve decreto nesse sentido. Mas aí, pelo artigo 62, não. Mas se há previsão na Constituição Estadual, pode ser sim a possibilidade dessa repercussão. Aí pelo princípio da simetria, né? Que pode haver essa possibilidade sim no âmbito estadual e pode haver a possibilidade no âmbito municipal. Mas no âmbito municipal, o mais comum a gente ver nesse tempo é a edição de decretos, suspendendo, fechando comércio, suspendendo, fechando praças, suspendendo o direito aí de... limitando, né? Suspendendo não, limitando a liberdade de locomoção. Acho que a grande discussão é essa, que é possível a limitação da liberdade de locomoção em tempos de pandemia, como é o caso agora, né? Em caso específico como esse Lembrando que liberdade de locomoção não é toque de recolher. Eu vi alguns decretos aqui de prefeito da região decretando toque de recolher. Isso aí não pode, certo? O toque de recolher só é possível no estado de sítio. E o estado de sítio tem situações bem específicas, né? Inclusive a condição de antes ser decretado o estado de defesa, que também tem suas situações específicas, que tem que ser confirmado pelo Congresso Nacional. E só quem poderia fazer esse decreto seria o presidente da República. Mas tem que ter o aval do presidente, tem que ter o aval do Congresso Nacional e tem que caracterizar, tem que se encaixar nos requisitos previstos na Constituição para esses chamados estados de exceção. Então, o toque de recolher não é possível. Em tempos de paz, sem decretação do estado de guerra, não é possível. E, especificamente pelo prefeito municipal, pior ainda. Mas pode o prefeito municipal fazer o chamado isolamento social, restringir, veja bem, restringir vem do sentido de limitar. Não é proibir o sujeito de transitar, né, mas limitar. Como está acontecendo na França, por exemplo, que você só pode ir até 400 metros de distância da sua casa. Ou no supermercado ou farmácia mais próximo, se ultrapassar esse limite de 400 metros. Né? Isso é uma restrição.
Em estados democráticos não houve ainda a decretação do famoso toque de recolher. Nem nos estados que têm um lockdown, como é França, Itália, nesse sentido, há uma restrição, mas há uma liberdade para ir à farmácia, para ir ao supermercado, para ir a posto de gasolina e alguns lugares específicos, certo? Mas essa questão do toque de recolher, de zerar realmente, de restringir totalmente o direito de locomoção, não é possível. Mas restringir, limitar essa liberdade, fechar uma praça pública, fechar um parque, sim, é possível, tanto ao prefeito como ao governador do estado e principalmente ao prefeito, que é assunto de interesse local, baseado naquela repartição de competência, o princípio da predominância de interesse, né? Cabe ao chefe do executivo municipal os assuntos que são de interesse local, regulamentar os interesses locais. Professor. Não sei se eu respondi, mas é por aí. Professor. Diz. Porque, assim, em Piancó houve essa questão, né? Que o prefeito de lá, ele fez esse toque de recolher de 7h30 até as 4 horas do dia seguinte. Qual a punição que se aplica para ele? A punição? Sim, para o prefeito, porque ele não está sendo... não é uma medida inconstitucional? É inconstitucional, mas não é pelo fato da medida ser inconstitucional que necessariamente implica numa punição, certo? A punição vai depender dos efeitos que ela causou. Mas veja que negócio sem sentido, né? Negócio sem lógica total. O que é que, primeiro, já é totalmente sem sentido, é inconstitucional, não faz sentido nenhum, do ponto de vista constitucional, um prefeito decretar um toque de recolher. E mesmo se fizesse, com que base se faz dizendo que de 7, como era, de 7 da noite a 4 da manhã, era... Era, do dia seguinte. Pronto, quais são os estudos que apontam que nesse momento o vírus é mais transmissível? Pelo contrário, é justamente o momento em que as pessoas estão mais em casa, né? Só faria mais sentido se fosse um toque de recolher de dia, em horários de pico, né? Não faz sentido, não faz sentido mesmo, de jeito nenhum. E do ponto de vista constitucional também não é possível, não, meu povo, não dá. Toque de recolher, não. Mas é possível, sim, as medidas de isolamento e distanciamento social. É totalmente possível. Inclusive, tem uma lei que bota no Google aí, Lei da Pandemia. Lei da Pandemia. Deixa eu ver se eu acho o número para vocês aqui. Lei da Pandemia, cadê o número dela? É 10.000 alguma coisa, eu acho, o número... Deixa eu ver. Não, 13. 13.979 de 2020. Essa lei ela foi aprovada em fevereiro agora. Em fevereiro, no dia 6 de fevereiro de 2020. Foi sancionada pelo presidente da República, tem a assinatura do presidente na lei, do ministro da Saúde e do ministro da Justiça. Certo? Dia 6 de fevereiro agora. E essa lei, que foi editada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo presidente da República, ela prevê justamente essas medidas de isolamento, de distanciamento social, tá? No artigo 2º logo fala dos conceitos, isolamento, quarentena, certo? E determinação para a realização do exame compulsório, exames médicos, teste no laboratório, inclusive de forma compulsória. Certo? Exumação de corpos, necropsia e outras coisas mais que estão sendo feitas com base nessa lei. Então, essa restrição com base, o número da lei aí, tem gente perguntando, o número da lei é a lei 13.000, acho que foi a Andressa que perguntou, 13.979, lei 13.979. Vou compartilhar lá no grupo de WhatsApp para vocês, certo? Então, todas essas medidas, elas que são tomadas, exceto esse estoque de recolher aí absurdo, não existe isso, mas as medidas de restrição, como acontece aqui em Cajazeiras, como está acontecendo em Palmirim, eu acho que também está acontecendo dessa mesma forma, Bom Jesus, eu sei que está acontecendo coisa parecida, todas essas medidas são legais, com base nessa lei, e são constitucionais também, certo? Bom Jesus tentou fazer um negócio bem estranho, que era proibir a entrada na cidade de pessoas de Palmirim. Aí não dá, né? Ou você restringe de uma forma geral, ou você não restringe alguma. Não dá para diferenciar o sujeito. É igual o horário do toque de recolher aí, com embasamento em qual estudo? O que é que comprova que o povo de Palmirim tem mais vírus do que o povo de Cajazeiras, né? Então, há uns erros constitucionais, né, Tiago? Tirando Tiago, o resto de Palmirim é tudo gente boa.
É verdade. Né? Então, assim, aí alguns sujeitos que estão extrapolando os limites constitucionais dessas medidas possíveis, né? Dessas, digamos assim, das competências específicas. Mas essa lei é muito clara, ela foi muito bem editada, muito bem criada, a lei da pandemia aí, que foi editada no dia 6 de fevereiro, agora passado, certo? Mas parece que teve um bocado de gente que esqueceu dessa lei. Mas está tudo aí, está tudo facinho de ser entendido. Então, voltando para cá. O controle... Everton, mas o Oi. STF votou recentemente para que os municípios e os estados tivessem autonomias nesse período para adotar medidas restritivas. Isso. Mas e se essa... Entendeu? Aí se decretar, por exemplo, um isolamento inconstitucional, seria o toque de recolher. Não, o toque de recolher não é isolamento. É isso que você tem que entender, entendeu? O toque de recolher é a restrição absoluta do direito de liberdade. Toque de recolher, meu povo, é você estar preso dentro da sua própria casa. É você ser realmente proibido de sair de casa. Você querer ir no supermercado e não poder ir. Você querer ir na farmácia e não poder ir. Entendeu? Isso é toque de recolher. Aí, inclusive, você poder ser preso por isso, né? Ser condenado por isso. E aí é outras questões. Tem gente falando na possibilidade de prisão aí, mas na verdade o que está acontecendo não é prisão, é uma condução, né? Uma condução coercitiva do sujeito, que geralmente vai na delegacia, faz um termo circunstanciado de ocorrência e leva o sujeito para casa. Ninguém está sendo preso, ninguém está sendo levado para presídio nenhum, porque está infringindo aí as medidas restritivas de isolamento. Oi. Eu vi acho que foi ontem ou foi hoje, uma reportagem de uma mulher que saiu por lá, não me lembro o nome da cidade, mas com uma mulher que saiu de casa só para ficar um pedaço na praça e os policiais viram e queriam levar ela à força para casa, até chegou a agredir ela. Aí, como é que fica uma situação dessa? Porque você acabou de falar... Se for o mesmo vídeo que eu vi, foi na cidade de São Paulo, não sei se foi Araraquara, né, uma senhora na praça, e pelo vídeo que eu vi, os guardas municipais chegaram, conversaram com ela, se você vê o vídeo todo, né, conversaram, pediram para ela ir para casa, e aí ela soltou cão e gato lá em cima dos guardas, dizendo um bocado de besteira lá, e depois de várias tentativas verbais de tentar fazer a senhora ir para casa, aí sim ela foi conduzida à força para casa. É possível, sim, inclusive nessa lei que eu acabei de compartilhar com vocês, tem essa possibilidade, certo? Inclusive a lei diz que cabe às autoridades locais, né? Tanto do âmbito estadual como do âmbito federal, mas principalmente as autoridades locais tomarem essas decisões. Ok? Vamos embora? Tem alguém falando aí. Então, no controle repressivo típico exercido pelo Poder Judiciário. Aí sim. Esse controle repressivo, ele é tipicamente exercido pelo Poder Judiciário através do controle jurisdicional, certo? Que aí só atua depois que é findado o processo legislativo, após ter sido promulgada e publicada a lei, certo? E aí são as hipóteses do controle via ação, que é o controle concentrado nas ações diretas de inconstitucionalidade, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, a ação interventiva, a ação direta de inconstitucionalidade interventiva, a ação declaratória de constitucionalidade, a DPF, que é a ação de arguição por descumprimento de preceito fundamental. Então, aqui é onde o bicho pega, certo? Cada ação dessa tem seus requisitos específicos. Esse é o controle concentrado de constitucionalidade ou controle via ação. Mas também tem um controle difuso de constitucionalidade, que é previsto no artigo 97 da Constituição. Nesse caso aqui, eu vou diferenciar de forma bem simplória para vocês, de controle difuso e de controle concentrado. Veja bem. O que é que tem a DPF, Sibeli? Que tu botou uma carinha triste aí falando da DPF. Não consegui entender muito bem. Eu já estudei essa parte, mas não consegui entender muito bem.
digamos assim, a ação mais complexa, talvez, de todas elas. É a mais complexa, a DPF, a que tem mais detalhes mesmo. Mas eu acho também uma das mais interessantes. Mas deixa eu falar primeiro dos controles. As ações nós vamos falar de uma por uma. A diferença entre controle difuso e controle concentrado. Primeiro, nós estamos trabalhando o controle que é feito pelo Poder Judiciário, certo? O Poder Judiciário ele atua de forma difusa e atua de forma concentrada no controle de constitucionalidade. Nesse caso, o controle difuso é o controle que é efetivado por todo e qualquer juiz. Todo e qualquer juiz. Qualquer juiz ele pode exercer o controle difuso de constitucionalidade. Certo? Qualquer juiz pode exercer. Então, eu posso entrar com uma ação na comarca de Cajazeiras alegando a inconstitucionalidade de um ato ou de uma lei? Pode. Um dos juízes de Cajazeiras pode julgar, da comarca de Cajazeiras, pode julgar essa ação? Pode. Ele pode dizer que aquela lei ou que aquele ato é inconstitucional? Pode. Isso é o âmbito do controle difuso. Agora, o controle concentrado é um controle via ação e específico de um órgão. Somente o STF é que faz esse controle concentrado de constitucionalidade. Então, quando eu falo de ADI, antigamente, dependendo do livro que vocês forem usar, ainda se usa o termo ADIN, ADI-N, certo? Aí, hoje, só se usa o termo ADI. Então, ação direta de inconstitucionalidade, a ADPF, a ADC, essas ações elas são julgadas por um órgão específico, que é justamente o STF. O que é essas imagens que vocês estão mandando aqui, hein? Deixa eu ver. São os prints da tela. Específica de qual órgão que você falou, professor? O controle de constitucionalidade concentrado é específico do STF, certo? Específico do STF. Deixa eu voltar. Cadê? Aqui. O controle difuso. Vocês estão vendo o slide aí? Apareceu de novo para vocês? Apareceu o slide para vocês, pessoal? Ok. Sim, então, para mim, sim. O controle difuso é realizado por qualquer órgão do Poder Judiciário, por qualquer juiz, certo? Já o controle concentrado é exercido especificamente pelo Supremo Tribunal Federal. Abram aí a Constituição no artigo 97, por favor. Artigo 97 da Constituição. O artigo 97 vai dizer o seguinte. Todo mundo já abriu aí? Abram e marquem no vade-mecum de vocês. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial, poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público. Isso é o texto também da súmula vinculante número 10 do STF. Esse dispositivo do artigo 97, vocês anotem aí, escrevam na frente do slide ou no vade-mecum de vocês, é a chamada cláusula de reserva de plenário. Anotaram? O artigo 97 da Constituição traz a chamada cláusula de reserva de plenário. O que é isso? O que é que quer dizer isso? Veja bem. Como eu disse a vocês, qualquer juízo pode fazer o controle de constitucionalidade no âmbito do controle difuso. Só que vocês sabem que os tribunais, eles se organizam, né? Eles se organizam aí em juízes de primeiro e de segundo grau. E aí, o tribunal em si, aqui no Tribunal de Justiça da Paraíba, o Tribunal de Justiça do Ceará, ele é composto por desembargadores e é dividido em turmas ou câmaras, né? Esses órgãos são órgãos colegiados que fazem esse julgamento. Então, se essa ação que começou lá no juiz de primeiro grau, o juiz julgou sozinho, ela chega a um tribunal, quando se trata de controle de constitucionalidade, quando se discute a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, chegando essa ação no tribunal, tem que ser votado, tem que ser discutido
por todos os membros do tribunal, certo? E aí somente pelo voto da maioria absoluta desses membros é que se considerará essa lei ou ato normativo inconstitucional. Então, o que quer dizer com isso? Um juiz específico, juiz da primeira vara de Cajazeiras, pode julgar uma lei inconstitucional? Pode. Mas aí o sujeito entra com recurso, e esse recurso vai lá para o tribunal, lá em João Pessoa. Chegando lá em João Pessoa, essa ação que julga a inconstitucionalidade da lei, ela obrigatoriamente tem que ser discutida, votada pelo pleno do tribunal, pelo tribunal inteiro. Porque algumas matérias específicas, elas podem ser resolvidas, inclusive, pelo relator, quando chega no tribunal, ou simplesmente pela turma que compõe o tribunal. Lá no STF, por exemplo, vocês sabem que o STF é composto de 2 turmas, né? Tem a primeira turma e a segunda turma. Então, nem todas as ações vão para o pleno do tribunal. O que é o pleno? É ser votado, ser discutido e ser votado por todos os membros do tribunal. Nem todas as ações chegam para o pleno. Somente aquelas ações que têm repercussão geral é que vão ao pleno. Então, se a ação envolve controle de constitucionalidade, obrigatoriamente tem que, chegando no tribunal, seja qual for o tribunal, Tribunal de Justiça do Estado ou Tribunal Superior, tem que ser votado e discutido pelo pleno do tribunal. É isso que diz a cláusula de reserva de plenário. Deu para entender, pessoal? Pessoal? Deu para entender a cláusula de reserva de plenário? Vocês estão aí ainda? Mais ou menos, estou tentando anotar. Parou aonde? Alguém quer que eu repita alguma coisa? Quero. Essa parte de... repete essa última parte da ação que vai para o Todo tribunal. mundo entendeu? Tá. Todo mundo entendeu a parte de que qualquer juiz pode fazer controle de constitucionalidade. No âmbito do controle difuso. Não vou atender, não. Estão me ouvindo? Todo mundo entendeu essa parte, né? Sim. Qualquer juiz pode fazer o controle de constitucionalidade no âmbito do controle difuso, certo? Porque o controle concentrado, só quem faz é o STF, certo? Então, lá no controle difuso, qualquer juiz pode fazer o controle no âmbito difuso. Só que, se essa ação, lá no controle difuso, ela chega a um tribunal, via recurso, por exemplo, o tribunal é que tem que discutir. Não pode ser discutido, não pode ser decidido por apenas um juiz ou por apenas um grupo de juízes, uma turma, uma câmara específica. Tem que ser discutida pelo pleno. Se a ação que trata de controle de constitucionalidade chegou a um tribunal, tem que ser discutida essa ação pelo tribunal por completo. É isso que quer dizer. Qual é a diferença em relação aos efeitos? Aí tem uma diferença tremenda em relação aos efeitos. Porque senão não faria sentido diferenciar o controle difuso do concentrado. A diferença em relação aos efeitos está ligada aos efeitos relacionados às pessoas envolvidas na ação. No controle difuso, o efeito da inconstitucionalidade ou da constitucionalidade só atinge as partes envolvidas no processo. Então, se o processo, no polo ativo do processo estou eu e no polo passivo do processo está Cibele, nesse controle difuso, se o juiz decretou que o ato normativo é inconstitucional, os efeitos dessa decisão só vai valer para mim e para Cibele. Agora, no controle concentrado, que esse controle via uma ADI, por exemplo, inclusive hoje, né, o Supremo estava votando a questão da ADI, justamente limitando ou não essa atuação dos estados e dos municípios nessas intervenções, e eu confesso que eu não vi como foi que terminou, porque eu estava preparando aula. Lá no STF, via esse controle concentrado, se o STF diz, a lei é inconstitucional, essa decisão vale para todos. Tem efeito erga omnes, atinge todo mundo. No controle difuso, não. Se o juiz da primeira vara, da segunda vara, da terceira vara de Cajazeiras diz que aquele ato normativo é inconstitucional, aquela decisão só vale para as partes do processo. Não vale para o vizinho da parte. Certo? Diferente do controle concentrado, que o efeito que a decisão tem esse efeito erga omnes, atinge a todos. Entenderam essa relação do efeito? A diferença dos efeitos? Peraí, juntou tudo. Tá. Esse que afeta a todos é o difuso ou o concentrado? Concentrado. O que afeta a todos é o concentrado.
O difuso, os efeitos da decisão atingem somente as partes do processo. Ok? Tranquilo? Tem alguém bebendo uma Coca-Cola aí, que eu tô ouvindo, abrindo e botando no copo. Ó, tô seguindo, viu? Então, em relação à forma de controle de constitucionalidade ainda, nós podemos analisar também quanto à natureza do órgão do controle de constitucionalidade. Existe o sistema político, que é o sistema constitucional da França, por exemplo, onde o controle de constitucionalidade é feito por órgãos sem poder judiciário, e existe o sistema jurídico ou jurisdicional, onde o controle jurisdicional ele é feito por órgãos do poder judiciário, como é o nosso caso, como é o caso dos Estados Unidos, que nesse tema de controle de constitucionalidade é a nossa base de inspiração, uma das principais é o controle de constitucionalidade realizado nos Estados Unidos, e também o controle de constitucionalidade da Alemanha, certo? Mas principalmente os Estados Unidos, é uma das bases desse nosso sistema de controle de constitucionalidade. Belezinha? Tranquilo? Então, o sistema adotado pelo Brasil é o sistema de controle jurisdicional. Ok? Tranquilo esse. Existe o sistema misto também, que submete as duas categorias, tanto a um órgão político como a um órgão jurisdicional, que é o que acontece, por exemplo, na Suíça, né? Submete aí determinadas categorias de leis ao controle político e outras categorias ao controle jurisdicional. Isso é tranquilo, é só para vocês ficarem sabendo como acontece. Agora vamos quanto à finalidade do controle. Aí nós vamos ter o controle concreto, certo? Controle concreto, chamado também de incidental ou por via de defesa ou por via de exceção. Vai depender do autor, vai trazer essas formas diferentes de chamar aí esse controle concreto. Nesse caso, a constitucionalidade é analisada em um processo constitucional subjetivo, com a finalidade principal de solucionar uma controvérsia envolvendo direitos subjetivos. Quando fala de controle incidental, controle concreto incidental, então é porque tem um incidente específico. Tem um caso específico a resolver. Tem um direito que está sendo lesado especificamente, certo? Então, é aquele caso que eu citei agora há pouco aqui. Dois sujeitos estão brigando aí, entraram com uma ação, um pleito no judiciário, alegando a inconstitucionalidade de um ato. Então, eu tenho um incidente específico, certo? O controle concreto é aquele realizado em cima de um incidente específico, uma análise específica, de um direito subjetivo específico, de uma controvérsia específica. Ok? Tranquilo? Esse é o controle concreto. E tem o controle abstrato, que é o chamado controle via ação, que não precisa ter um incidente para esse controle. Ou seja, não precisa ter um direito lesado. A lesão aí basta ser a própria ordem constitucional. Lembra do trabalho que vocês fizeram? Certo? A lesão aí é a própria ordem constitucional. Esse controle abstrato é exercido em tese, independentemente da existência de um caso concreto. Ou seja, não precisa lesar direito de ninguém. Basta que a lei lese por si só a Constituição. Imagina o seguinte: o Congresso aprova um projeto de lei regulamentando a pena de morte no Brasil. Não precisa que ninguém morra, ninguém seja executado, para que se entre com ação de inconstitucionalidade contra essa lei. É essa possibilidade de controle abstrato. Não precisa esperar ninguém. O simples fato da lei estar ferindo a ordem constitucional, da lei estar quebrando a ordem constitucional, autoriza o controle abstrato de constitucionalidade, pela manutenção aí da ordem constitucional. Não precisa ter uma parte, um polo ativo e um polo passivo nessa ação. Não precisa ter um direito lesado. A lesão aí é a própria ordem constitucional, certo? Esse controle abstrato. Então, esse controle concreto, ele se aplica no âmbito daquele controle difuso, que qualquer juiz pode fazer, né? É num caso incidental, é numa ação específica, que vai valer apenas os efeitos interpartes. Enquanto que esse controle abstrato seria no controle concentrado de constitucionalidade,
que é aquele controle via ação, ADI, ADC, ADO, ADPF, certo? E ADI interventiva. Tranquilo? De boa? Tá ligeiro demais? Tá rápido, tá rápido. Sempre. Tá nada, meu povo. É porque é a internet que deixa o negócio mais ligeiro. Eu ainda tô querendo anotar o que você falou, do simples fato. Tá, vamos lá, vou voltar. Veja bem. Repita. O controle concreto, quanto à finalidade do controle, o controle concreto é aquele controle que é exercido em um ato específico, em um incidente. É por isso que alguns autores chamam desse controle concreto de controle incidental. O que é um incidente aqui? É uma briga, é um litígio, é uma ação. Alguém entrou com a ação se sentindo lesado porque houve aí uma inconstitucionalidade que lesou o seu direito, entendeu? É uma ação. Esse controle concreto é realizado naquela via difusa. Esse controle concreto, ele é feito, ele é analisado em cima de um processo específico. Quando fala aí, um processo constitucional subjetivo, subjetivo quer dizer que existem sujeitos nesse processo. Existe um polo ativo e um polo passivo. Tem uma lide, tem uma controvérsia, tem alguém brigando com alguém, certo? E aí vai ser feito esse controle de constitucionalidade concreto. Já o controle abstrato, nesse controle abstrato, é feita uma análise meramente da lei com a Constituição. Não precisa a lei ferir o direito de ninguém para ser questionada a sua inconstitucionalidade. Que é aquele exemplo que eu disse. Imagine que o Congresso edita uma lei permitindo aí a pena de banimento. O sujeito ele vai ser banido do país. Ou permitindo a pena de morte. A Constituição veda explicitamente esses dois tipos de pena. Mas o Congresso foi lá e criou essa lei. É preciso esperar alguém ser banido, é preciso esperar alguém ser executado pelo Estado para poder entrar com a ação de inconstitucionalidade perante essa lei? Não. O simples fato da lei ferir a própria ordem constitucional já enseja a possibilidade de se entrar com controle de constitucionalidade. Esse controle de constitucionalidade... Oi. Inclusive, você lembrou de algo muito engraçado. Acho que foi um deputado, um sujeito icônico, que propôs uma lei que cortasse a mão do cara que cometesse corrupção antes mesmo do trânsito em julgado. Seria um exemplo de controle abstrato, né? Se fosse aprovada essa lei, com certeza. Certo? Não precisaria esperar cortar a mão de ninguém para poder entrar com ação de inconstitucionalidade contra essa lei. Não precisava esperar, não. Certo? Ou seja, não precisava ter um incidente, né? Não precisava ter um direito subjetivo lesado, porque a própria ordem constitucional foi lesada nesse sentido aí. Oi. Aqui é a Gabriela. Assim, me veio à mente aquela lei de imprensa que inviabilizava a imprensa de falar e tal. Digamos que um repórter, porque para ele ser, digamos, ele se sinta, como é que eu posso dizer, invalidado com relação a essa lei. Aí seria um controle abstrato, né? Porque ela é inconstitucional, aquela lei. Independentemente de uma pessoa ou um grupo ter sido... Se sentir lesado. Exatamente. O negócio aí é que não precisa esperar um repórter ter o seu direito lesado para poder entrar com ação. Pois só que demorou, né? Para acontecer isso, né? Porque foi em 2000 e quanto? Acho que foi 2013, um negócio assim. Pois É porque, 1990... Na verdade, esse caso aí não é um caso de controle de constitucionalidade, porque a lei de imprensa ela é anterior à Constituição. Esse caso aí é aquele caso de recepção e não recepção. Nesse caso, o STF considerou que ela não foi recebida. A ação utilizada aí foi a ADPF e não a ADI. Exato. Mas é justamente isso, não precisava ninguém se sentir lesado, não. Se ela fosse editada agora... O simples fato dela ser editada, ela já quebraria a ordem constitucional. Ok? Ok.
Então, quanto ao tipo de pretensão deduzida em juízo, nós podemos ter aí um processo constitucional subjetivo, que é quando o controle é realizado diante de um caso concreto, que é justamente esse controle concreto que nós falamos agora, que visa a proteção de um direito específico, e o controle via processo objetivo, que é o controle que visa principalmente a proteção da ordem constitucional objetiva, certo? Tranquilo aí, foi o que nós acabamos de falar. Aqui a questão é só sobre o prisma, né? Em relação à pretensão deduzida. Um controle de ordem subjetiva e um controle de ordem objetiva. E quanto à competência, o controle também pode ser chamado, nós já falamos dessas duas formas, de difuso ou concentrado. O difuso, que é baseado no sistema norte-americano, onde a competência para exercer o controle cabe a qualquer juiz, a qualquer ente do órgão, a qualquer órgão do Poder Judiciário. Inclusive, lá nos Estados Unidos, é interessante, tem gente que acha um absurdo o controle de constitucionalidade feito pelo STF aqui no Brasil. E só o STF que tem esse poder de eficácia erga omnes, né? Como eu falei para vocês. Só que lá nos Estados Unidos, o poder que é dado a um juiz especificamente, ao controle difuso, ele é muito mais amplo do que o nosso. Muito, muito, muito mais amplo do que o nosso, certo? Depois vocês dêem uma lida sobre o controle difuso lá nos Estados Unidos, para vocês verem como o poder do juiz, lá de um juiz, é bem mais forte do que o controle realizado por um juiz especificamente aqui no Brasil. Já o controle concentrado, que é baseado no sistema austríaco, no sistema europeu, aí é justamente o que é usado no Brasil, né? A nossa base aqui é exercida apenas por um determinado órgão judicial, no nosso caso aqui o STF, certo? É o controle chamado de controle abstrato, né? Concentrado abstrato de constitucionalidade. Então, controle difuso, aquele que é feito por qualquer juiz. Só que no caso aqui do Brasil, esse controle feito por qualquer juiz, o efeito é só entre as partes envolvidas no processo. Já o controle concentrado, aí sim é que o efeito vai ser erga omnes, que vai valer para todos. Certo? Tranquilo? Quanto à competência, certo? Para fazer o controle de constitucionalidade, nós temos o controle jurisdicional, misto ou combinado, certo? Que é justamente nessas duas linhas aí, pelas vias difusa ou concentrada. Também quanto à competência, relacionada ao controle difuso, qualquer juiz pode fazer. Controle concentrado, somente o STF. Esses slides, na verdade, vão falar tudo que eu já disse aqui até agora para vocês em relação a controle difuso e controle concentrado, certo? O controle difuso aberto pode ser exercido incidentalmente. E aí marque esse incidentalmente no slide de vocês aí. Incidentalmente quer dizer que tem que ter um caso concreto, tem que ter alguém brigando, tem que ter um caso específico, tem que ter o direito lesado. É o jornalista lá que não pôde exercer a sua atividade, é o camarada que teve sua mão cortada, é o camarada que foi executado pela pena de morte sem poder. Ou seja, tem um direito de alguém que foi lesado, alguém específico, certo? E aí vai ser feito a análise desse caso concreto, da inconstitucionalidade. É o sujeito que passou no concurso lá em segundo lugar e a prefeitura chamou o primeiro, chamou o terceiro e não chamou o segundo, ó. Aí tem o direito aí, obviamente, assegurado, direito líquido e certo de segundo colocado também ser convocado. E a decisão dessa inconstitucionalidade desse ato só vai valer para aquela parte, para aquelas partes envolvidas ali, no caso a prefeitura, e o sujeito que deixou de ser convocado. Certo? Tranquilo? Controle difuso, então é necessário ter um incidente, é necessário ter uma ação específica, uma lesão específica a direito subjetivo. Tranquilo? Então a finalidade desse controle difuso, a finalidade principal é a proteção de direitos subjetivos. Certo? A inconstitucionalidade ela vai ser reconhecida, ela pode ser reconhecida inclusive de ofício, sem provocação das partes, ou seja, na ação específica lá o juiz olhou e disse, ei, espera aí, isso aqui é um caso de inconstitucionalidade, e ele declarou lá, sem nem a parte pedir, a questão da inconstitucionalidade do ato praticado pelo poder público, só que essa decisão só vai valer inter partes, só vai valer dentro daquele
processo, porque a finalidade desse controle é justamente a proteção de um direito específico, um direito subjetivo específico proposto lá nessa ação. Diz, alguém vai falar? Não? Ok. Então, qualquer pessoa pode provocar esse controle de constitucionalidade difuso. Qualquer pessoa que se sentir lesada, certo? Que tenha supostamente um direito violado aí com base em uma inconstitucionalidade. E aí, o parâmetro, que é aquela comparação, é qualquer norma formalmente constitucional, mesmo que já revogada, desde que vigente ao tempo da ocorrência. Quando se fala em parâmetro, você não está alegando a inconstitucionalidade na ação, lembrando aqui que eu estou falando da ação difusa. Então, se eu estou alegando a inconstitucionalidade, eu tenho que apontar qual é a norma constitucional que está sendo ferida. Esse é o parâmetro. O parâmetro da inconstitucionalidade é a norma constitucional que está sendo atingida por aquela inconstitucionalidade. Entenderam aí? Tranquilo? Tá sim, tá ótimo. Pronto, maravilha. Então vou adiante. O objetivo, ou melhor, o objeto a ser analisado aqui no controle difuso de constitucionalidade, admite-se qualquer ato emanado do poder público. Veja bem, o parâmetro é a norma constitucional ofendida, certo? E o objeto é aquilo que está ofendendo, quase que não sai, a norma constitucional. Então, aqui no controle difuso pode ser qualquer ato emanado do poder público, certo? Aí, atos da administração pública, que vocês vão estudar lá em Direito Administrativo 1, nós vamos estudar juntos, se Deus quiser. E aí, não existe restrição quanto à natureza do ato questionado. Porque nós vamos ver lá nas ações, quando a gente estiver estudando a DI, a DO, a DC, a DPF, que cada ação vai questionar um tipo de ato. Por isso, tantas ações, certo? Porque cada ação vai servir para atacar um objeto específico, certo? Então, no controle difuso, não. No controle difuso, a Efigênia botou aqui, ai, minha cabeça. No controle difuso, não há restrição em relação ao objeto questionado, podendo ser um ato primário, um ato secundário, certo? Seja normativo, seja administrativo, ou, quando no âmbito de sua emanação, também não importa se é um ato federal, se é um ato estadual, ou se é um ato municipal. Não importa ainda também se o ato impugnado já foi revogado, ou se ainda não foi revogado, se exauriu seus efeitos ou não. Isso vai diferenciar lá nas ações. A ADPF, por exemplo, são de atos passados, né, anteriores à Constituição. Já a ADI, só de atos posteriores à Constituição. Tocou? Foi, Sibeli? Tá? Então, meu povo, eis aí a possibilidade dos objetos. Sim, diga. Vamos parar porque isso é igual vinho seco, tem que ir devagar. Boa. Senão não acostuma o paladar, de verdade. Tem que ir experimentando de pouquinho. Mas tô já parando. Os efeitos da decisão, na verdade, no controle difuso, eu já falei para vocês. Como é um controle incidental, ou seja, é uma ação específica, o órgão ele não declara a inconstitucionalidade da norma como um todo, mas somente daquela ação, dentro daquele processo. Então, o efeito só vale inter partes. Só vale para aquelas partes envolvidas no processo. Isso no controle difuso. Tá bom? E a cláusula de reserva de plenário que eu já falei para vocês. Ou seja, hoje. A norma continua valendo, mas não vale para aquele caso específico. Perfeito. Exatamente. Ela só deixa de valer para todo mundo se for via controle concentrado. Controle difuso, não. Controle difuso, os efeitos vai ser só para aquelas partes envolvidas no processo. Tá vendo como tá entendendo? Vamos deixar essa suspensão para amanhã, para depois. Então, tá bom. Como eu estou entendendo, vamos parar para eu não deixar de entender, né? Porque muita carga na mente, você sabe o que acontece. Tá bom, tá certo. Não, tá jóia. A gente para por hoje e aí a continuidade eu gravo, então,
e mando para vocês, tá bom? Tá ótimo, tá maravilhoso. Melhor estraga. Pronto, foi Aproveita e bom. já faça um resumozinho da de hoje.